Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando o programa Resenha de Mercado aqui na nossa estúdio 92.3 FM de Cascavel. Eu me chamo João Fernando, sou gestor de negócios e a partir deste momento vou passar para vocês aí todas as informações que têm feito preço no nosso mercado financeiro para deixar você muito bem informado. Seja muito bem-vindo. Lembrando, né, pessoal, os nossos recadinhos, sigam as redes sociais da rádio, sigam as redes sociais do Resenha de Mercado. Resenha de Mercado JF, nós estamos em todas as redes sociais e também as redes sociais aqui da rádio. Pessoal, se você quer ser nosso patrocinador, entre em contato com o comercial da rádio ou com o comercial do Resenha de Mercado. 30 37 24 33 é o nosso WhatsApp. Tá bom, pessoal? Vamos lá, vamos falar de mercado, vamos falar o que vem acontecendo. Ibovespa batendo recorde de novo, né, pessoal? Aonde vai parar o Ibovespa, pessoal? Aonde que vai parar o Ibovespa? Onde que a gente vai chegar com o nosso mercado de capitais, né, pessoal? Vamos lá, vamos falar das notícias, vamos passar aqui rapidamente os indicadores, né, do mercado da semana passada, aquilo que fez preço. Pessoal, lembrando aqui, ó, Ibovespa na semana, só para vocês terem uma ideia, acabou subindo aí 1,86 fechando na máxima histórica em real, tá? 178 mil pontos, 1,86 e no ano já tá subindo 11%, né, pessoal? 11% aí, bem considerável. Tá ignorando aí o que pode acontecer nas eleições, né? SP500, pessoal, também terminou o ano no 0 a 0, aliás, a semana no 0 a 0 aí, por causa das tensões aí em Estados Unidos, né? O Trump continua falando bastante besteira lá. Isso vem impactando bastante, né? Teve aquela briga lá com o presidente lá do Banco Central Americano, né? E aí, o mercado está bem reticente com o mercado americano. Inclusive, tem uma matéria aqui de um fundo da Noruega que diz que vai vender todos os títulos americanos que eles têm. No ano também, praticamente no 0 a 0, 0,83 de alta no SP500, 6.915 pontos. Vamos falar um pouquinho de dólar. Dólar muito importante para nós, voltou a cair na semana, né? O dólar chegou a bater lá 5,40 no dia 20 e fechou a semana aí em 5,29, queda de 1,49 na semana passada, pessoal. Isso aí é muito bom aqui pro país, né? As coisas ficam mais baratas. E aí, quando a gente vê a inflação baixando, quando a gente vê aí, né, o mercado desacelerando, muitas vezes a gente tá falando que isso aí tem a ver com o governo. Não tem a ver com o governo, tá? O governo, na verdade, tá atrapalhando. Poderia estar muito melhor. E no ano aí o dólar chegou, começar o ano a 5,51, tá a 5,29, 4,11 de queda no ano. Pessoal, o que é isso aqui? Eu sempre falo para vocês, tá? Não é recomendação, mas isso aqui é uma baita oportunidade de você dolarizar um pedaço aí do seu patrimônio. Isso aqui é uma baita oportunidade, pessoal, uma baita oportunidade. Eu dolarizo todos os meses, já falei para vocês aqui, 70% do meu patrimônio tá fora do Brasil, 30% tá aqui no Brasil. E se você quiser saber como que a gente faz esse investimento de longo prazo, entra lá na nossa comunidade, entra na comunidade Resenha de Mercado. Nós temos a comunidade, nós temos a academia do Resenha de Mercado, a gente tem relatório que a gente manda toda semana, muito material para você aprender a investir do zero, tá? Você pode entrar em contato pelo nosso, ou por qualquer rede social que você está vendo, ou pelo nosso WhatsApp, 45 30 37 24 33. Beleza, pessoal? Vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui de Bitcoin, né, pessoal? Bitcoin também derretendo no ano, derretendo, tá? Nos últimos 5 dias aí o Bitcoin chegou a tradear ali a 92 mil dólares e fechou a semana em 89 mil dólares. Para mim aqui é outra oportunidade de entrada. Não é recomendação, tá, pessoal? Não vai comprar as coisas simplesmente porque eu tô falando aqui. Você tem que estudar. Primeiro que eu não posso nem te dar recomendação, tá? E segundo, você precisa estudar para saber onde você está colocando a sua grana. E no ano, Bitcoin ainda com uma alta aí de 2,26, né? Começou o ano em 87 mil, chegou a bater ali 96 e agora tá em 89 mil dólares. Eu vejo no Bitcoin, falando de longo prazo, eu vejo também uma oportunidade, tá bom, pessoal? Depois a gente vai falar mais um pouquinho de Bitcoin. Vamos falar do IFIX aí, que começou o ano, começou a semana aí com uma alta também na semana passada de quase 1%. E no ano, né, pessoal, o IFIX continua performando bem aí, 1,66. Lembrando que os fundos imobiliários eles tendem a oscilar menos, né? A volatilidade deles é bem menor do que a volatilidade dos outros
ativos, tá bom, pessoal? Então, a volatilidade aí deles aí é bem menor, tá bom, pessoal? O que eu queria passar para vocês aqui? A gente passou um pouquinho ali as nossas... a gente passou ali as nossas percepções dos índices, né? E eu queria passar para vocês aqui agora o nosso relatório, tá? Lembrando, tá, pessoal? Nós temos toda semana a gente manda um relatório do mercado financeiro ou a gente manda um relatório do varejo para quem tá lá na nossa comunidade, tá? Então, se você quer participar da nossa comunidade, é só entrar em contato com a gente ali para você participar da nossa comunidade do Resenha de Mercado, tá bom, pessoal? Só você entrar lá para você participar da nossa comunidade. E eu vou falar algumas coisas aqui do nosso relatório. Deixa eu abrir o relatório aqui para vocês. Quem tá escutando na rádio não vai poder ver, né? Logicamente. Mas quem tá escutando, quem tá vendo ali depois, lembrando que o nosso programa ele sai depois no YouTube, né? Sai no Spotify também. Então você vai poder ver ele na íntegra, né, pessoal? Esse relatório a gente manda lá na nossa comunidade. Toda semana a gente manda um relatório lá do mercado financeiro. Vamos lá. Ibovespa, Boletim Focus divulgou projeções revisadas para o Brasil e IPCA 2026. E estimando IPCA em 4,2, tá? Abaixo do valor anterior. A expectativa da Selic encerra até, né, 2028, passou aí de 9 para 10%, seja falando lá do futuro, né? Ibovespa atingiu seu recorde histórico ali, 66 mil pontos no dia 20, né? E continuou subindo, né, pessoal? Produção industrial brasileiras. Dados da CNI mostram que em novembro de 25, o faturamento real da indústria cresceu 1,2. É muito incipiente, tá? Emprego caiu 0,2, marcando o terceiro mês consecutivo de queda, tá? Desde setembro de 2025, tá? Destaques corporativos, Sabesp. Deixa eu ver aqui, ó. Ações brasileiras chamou atenção em recomendação de compra de JP Morgan, tá? A Sabesp, o banco retificou a classificação de overweight compra, né? Para preço-alvo de R$160 para o fim de 2026. Potencial de alta, pessoal, segundo o JP Morgan, tá? 29%. Outra notícia relevante foi o anúncio de mudanças na governança da Braskem, tá? A Petrobras informou que está negociando um novo acordo de governança com o fundo IG4, envolvendo alternância da presidência da Braskem, pessoal. Volatilidade nos Estados Unidos, né? Depois de tarifa, pronunciamento de Donald Trump no fórum de Davos dia 24, em que ele desistiu de impor tarifas sobre o país europeu e sobre a Groenlândia. Destacou forte oscilação, acabou desencadeando forte oscilação no mercado, tá? Sob ameaça de tarifas, as bolsas americanas caíram, SP500, na semana passada. E teve bastante turbulência, tá? Isso foi no dia 20, dia 21, com o Trump recuando, houve recuperação no pregão. Pessoal, o que acontece aqui? Cara, o Trump, ele tá simplesmente agindo como um presidente, já falei isso pra vocês aqui, de país emergente. A maior potência do mundo, que é os Estados Unidos, não pode deixar o mundo desse jeito. Eles deveriam ser o xerife do mundo. E o que o Trump tá fazendo uma besteira atrás da outra, está prejudicando demais os Estados Unidos, tá? Ativos, refúgio em alta, pessoal. Vou falar um pouquinho aqui do ouro, tá? Com período de certeza e elevou a aversão a risco, né? Uma das coisas de que, isso é minha tese, tá? Que o ouro tá subindo muito, é porque o Trump tá fazendo muita besteira. Tá? É porque os Estados Unidos estão fazendo muita besteira. Por quê? Os Estados Unidos sempre foi o porto seguro do mundo. Agora, com o presidente daquele ali, colocando tarifa, fazendo o que ele está fazendo, fala uma coisa, depois fala outra, né? Veja, o presidente da maior nação do planeta, ele não deveria voltar atrás. Ou, se ele voltasse atrás, deveria ser em casos extremamente isolados. Porque, assim, cara, o que esse cara fala, o que ele faz, mexe com o mundo inteiro. E ele é o cara hoje que mais fala porcaria e volta atrás. Gente, isso é ridículo. Imagina você na tua empresa, eu sempre gosto de separar o macro com o micro. Imagina você na tua empresa que você tem lá um CEO, que você tem um gerente que uma hora fala uma coisa pra você, outra hora fala outra, fala assim, cara, eu vou sair daqui porque esse cara é maluco. Você imagina o presidente dos Estados Unidos. Por que muitos países, muitos fundos,
Muitas pessoas físicas estão migrando para o ouro. Primeiro, países, investidores, né, fundos, os próprios países que investem em tesouro americano, primeiro que eles não confiam mais no país que fica imprimindo moeda, aumentando dívida, que é o que os Estados Unidos está fazendo, igualzinho o Brasil, tá? Igualzinho o Brasil, tem que falar o que é verdade aqui. Segundo, essa loucuragem do cara que deveria dar segurança para o mundo é o cara que mais cria instabilidade no planeta hoje. Entendeu? O pessoal tá indo para onde? Tá indo para o ouro. Ó, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, a incerteza levou a aversão a risco. O yield de Treasury dos Estados Unidos dos 10 anos subiram e chegou a atingir 4,2 no dia 20. O dólar global chegou a cair 0,46 após a alta, tá? E o ouro atingiu seu recorde 4.758 dólares por onça Troy. Então o que isso mostra, pessoal? 4,2 num tesouro de 10 anos nos Estados Unidos é muita coisa. É muita coisa. Então os Estados Unidos só. E tudo, ó, o que está acontecendo em relação a isso do ouro, para mim, grande parte, tá? Grande parte. Uma parte é uma migração natural, porque nem os próprios países acreditam na moeda que eles imprimem e fazem a gente engolir isso, né? E os próprios países estão aumentando reserva em ouro, inclusive o Brasil vem aumentando, pouco, mas vem aumentando, tá? Em paralelo, o Bitcoin oscilou nos 90 mil dólares. Em suma, a alta volatilidade global refletiu notícias de política extrema. Trump suspendeu tarifas entre Estados Unidos e União Europeia, tá? Reagindo ao acordo. E os mercados reagiram rapidamente em queda e recuperação. E aí, eu vou falar do Bitcoin depois, pessoal, lá, mas assim, só para vocês entenderem, tá? O Bitcoin continua sendo uma moeda ainda com muita volatilidade. Muitos fundos, muitos gestores que tradam o Bitcoin ainda não acreditam no Bitcoin como reserva de valor, tá? Não vem com essa conversinha, que não acreditam. Eu acredito, mas a maioria não acredita. Se acreditasse, ele não tava tendo a oscilação que ele está tendo. Se acreditassem, o Bitcoin estaria aumentando sua cotação junto com o ouro, ou paralelo ao ouro, tá? Então a gente não vê esse movimento, a gente vê um movimento contrário. Se o Bitcoin tá ouro caindo, Bitcoin, ouro subindo, Bitcoin tá caindo, tá? Vamos falar aqui um pouquinho sobre os destaques corporativos dos Estados Unidos, tá? Netflix reportou o quarto trimestre com receita de 12 bilhões de dólares, uma alta de 16%. E um lucro por ação aí de 56 centavos de dólar, superando expectativas, tá? Contudo, a empresa divulgou uma projeção conservadora para o primeiro trimestre aqui de 2026, tá? Vamos ver o que mais que a gente tem aqui, falando um pouquinho de Europa. Pessoal, esse aqui é o nosso relatório do mercado, do nosso mercado financeiro. E aqui nós temos o outro relatório, que é o relatório de varejo. A gente sempre manda 2 relatórios por semana lá para a nossa comunidade, tá? Para você ver como é que tá o varejo e para você ver como é que tá o mercado financeiro. Vamos lá, principais indicadores econômicos. Inflação, IPCA de dezembro ficou em 0,33, no acumulado do ano 4,26, indicando inflação contida no ano, tá? Espera-se que a Selic permaneça em 15 ao ano, mantendo o crédito caro. Eu acredito que não, acredito que a Selic deve cair aí até o final do ano, fechar em 12, 13% mais ou menos. Pessoal, muito dessa deflação que a gente teve, tá? Primeiro, moeda estrangeira está entrando no Brasil, dólar começa a cair, e isso impacta demais, porque eu sempre falo aqui, a gente ganha em real, mas a gente vive em dólar, tá? Vendas no varejo. Segundo o IBGE, em novembro as vendas do varejo subiram 1% em relação a outubro, tá? Na série dessazonalizada, tá? E 1,3% no ano, com acúmulo de 12 meses em 1,5%. As maiores altas mensais foram em eletrônicos, 2,2%, móveis e farmácia, 2,2%. Já falei um pouquinho para vocês aqui sobre farmácia. E vestuário aí sofrendo bastante desde o ano passado, aí um recuo de 0,8%. Tá? O varejo, pessoal, eu acho que. Eu acho não. Ele vai ficar negativo em relação ao ano passado se você tirar a inflação, tá? Setor industrial. Produção industrial foi estável em novembro, ficou no 0 a 0. No acumulado ali e teve um crescimento aí de 0,6 em 2025, tá? Baixíssimo, né? Bens de capital 0,7, químicos subiu bastante, 9,8, tá? E farmacêutico puxaram positivamente, enquanto veículos com uma queda aí de quase 2%, bens duráveis quase 3%,
O quadro é de lenta expansão, refletindo juros altos e endividamento alto, tá, pessoal? E isso é porque o governo está injetando muita grana mesmo no mercado, tá bom? Vamos ver, vamos lá. Então, pessoal, esses relatórios, só para vocês terem uma ideia, esses relatórios aqui, pessoal, eles têm mais ou menos umas 15 páginas cada um, tá? Esses relatórios aqui a gente manda toda semana lá, então se você quiser receber os relatórios, entrar na nossa academia, na nossa comunidade, entre em contato com a gente, qualquer rede social do Resenha de Mercado JF, nós estamos em todas as redes sociais. E se você quiser entrar em contato com a gente, o WhatsApp é o 45 30 37 24 33. É o nosso WhatsApp para você poder entrar lá na nossa comunidade. Tá bom, pessoal? Show de bola, deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. Vamos falar de notícia, vamos girar as notícias agora que eu separei aqui para vocês do Brasil, tá? Você que tá, já falei, você que tá nos escutando na rádio, você não vai conseguir ver, mas você pode ver depois. O programa tá saindo inédito aqui, sai depois às 19 horas, toda segunda-feira às 19 horas, no Spotify e no YouTube, tá bom, pessoal? Vamos lá, vamos falar de Brasil. Matéria aqui do Fórum, tá? Portal Fórum. Inflação em queda. PIB estável, Boletim Focus segue apostando em crescimento reduzido para 2026, pessoal. Após do crescimento são conservadores. Em 2025, Focus errou com apostas contra o desempenho econômico do país, tá? Vamos lá. Para o IPCA, a mediana de projeções recuou para 4,6. Há 4 semanas atrás era 4,2, né? Aliás, era 4,6, agora recuou para 4,2. Movimento que mantém inflação dentro da banda da meta oficial, que não é meta oficial, né? A meta é 3. Já falei várias vezes aqui para vocês, tá? Projeção mensais reforça o quadro de desaceleração. Janeiro, 0,35, fevereiro, 0,53, março, 0,35, com inflação acumulada 12 meses de 4,4. A Selic, por sua vez, permanece estimada em 12,2. Pessoal, o que acontece aqui? Já falei para vocês, não adianta. Esse crescimento pífio que a gente está tendo não é em cima de criação de riqueza, tá? É em cima de gasto. E não que o governo não possa gastar, o governo pode gastar sim, mas o governo não tem que ser o motor da economia. E tem que gastar, não gastar errado, como vem gastando nos últimos anos aí. Pessoal, outra matéria bem interessante aqui, que eu quero até fazer um contraste com vocês, dá uma olhada nisso aqui, ó. Você que tá vendo aí, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Olha essa matéria aqui, ó. Brasil deve liderar alta global de carga tributária até 2050. E eu vou dizer para você, não vai demorar até 2050 para chegar a isso, tá? Estudos revelam que a arrecadação do país pode chegar a 42,8% do PIB em 2050. Não, se as coisas continuarem como estão, não vai ser em 2050. Porque aqui no Brasil tudo é assim. Tudo que é bom, e eles projetam para 10 anos, demora 50. Tudo que é ruim, que eles projetam para 10 anos, chega em 2 anos. O Brasil é assim, historicamente é assim, tá? E outros estudos mostram, pessoal, que a arrecadação de tributo, ela tá crescendo, tá sendo maior do que a criação de riqueza. Ou seja, você que é empresário, você que é trabalhador, a gente está cada dia mais enforcado. Cada dia mais enforcado. Por quê? Porque a gente precisa sustentar uma máquina que gasta cada vez mais. Vou voltar a falar aqui, tá? Para ninguém ficar metendo pau em mim. Pessoal, o sistema político nosso é assim. Entendeu? O sistema político nosso é assim. Pode entrar o governo que quiser. Não vai conseguir acabar com isso. O governo passado entregou menos. Sim, mas no final teve que abrir as pernas para continuar. E se tivesse continuado, ia ter que abrir as pernas, ia ter que gastar mais. Então, o problema, claro, que o presidente que está lá pode gastar mais ou pode gastar menos. Depende do viés dele, mas ele vai ter que gastar. Ele vai ter que aumentar a dívida do Brasil, porque é o sistema que é feito assim. Se chegar lá o presidente e fazer o que o Milei está fazendo na Argentina, no Brasil não consegue. No Brasil não consegue. Eu não sei nem como é que o Milei está conseguindo lá, mas no Brasil não consegue. Não consegue. O cara é empichado em um ano. O que aconteceu com o Bolsonaro? O Bolsonaro teve que abrir mão de algumas coisas para poder conseguir legislar.
Então, não seja você inocente. Eu vejo muita gente metendo pau no governo passado. Porque ele falou que não ia fazer acordo. Idiota você que acreditou. Porque eu sabia que se ele entrasse lá e ele quisesse ficar e quisesse fazer alguma coisa, ele ia ter que fazer acordo, porque não depende dele. Ele é amarrado. Eu sempre falo pra vocês aqui, não adianta no Brasil a gente fazer reforma tributária. Não adianta nem fazer reforma administrativa no Brasil. Você vai fazer reforma administrativa, no outro ano vai despingalar tudo de novo. Como a reforma da Previdência, como a reforma tributária. Se a gente não fizer uma reforma política, antes, pra gente blindar as empresas, as estatais, e para com essa ideia de achar, não, vamos vender tudo. Não existe. Nenhum país do mundo tem todas as empresas na iniciativa privada. Não existe isso. Estados Unidos não é assim. Coreia não é assim. Japão não é assim. Alemanha não é assim. Esquece isso. Isso não existe. É utopia. Vamos no livre mercado, vamos vender tudo. Não existe. País nenhum faz isso. E não vai fazer. E não pode fazer. Tá? Entenda isso. Pra mim, o cara que é ultraliberal com o cara que é ultra comunista, eles são a mesma coisa. Porque os dois são ultra. Nunca vai existir capitalismo pleno. Como nunca vai existir socialismo pleno. Não existe. Eu não quero Estado. Não tem que ter Estado. Você não tem Estado? Lá no condomínio do teu prédio, você vai eliminar o condomínio do teu prédio? Não, o que uma coisa tem a ver? O condomínio do seu prédio é um mini-Estado. A gente não vai ter polícia, a gente não vai ter prefeitura fazendo asfalto, a gente vai se reunir aqui no nosso bairro e aí nós vamos fazer o asfalto aqui, vamos. Só que para você fazer o asfalto, você vai ter que reunir as pessoas. Para reunir as pessoas, você vai ter que delegar alguns cargos, porque alguém vai ter que ficar responsável por alguma coisa. Quando você está fazendo isso, você está criando um mini-Estado. Então, não existe, não tem Estado. Pode não ter Estado da maneira que a gente tem hoje, gigantesco. Mas o Estado nada mais é que uma comunhão de pessoas. Não existe, é utopia. Isso é utopia. Vai ter que delegar para alguém vai ter que ficar responsável, vai ter que prestar conta, vai ter que pegar o dinheiro, vai ter que fazer investimento, vai ter crítica. É um mini-Estado. Não existe. Não existe anarcocapitalismo. Não existe. Nunca vai existir. Tá? Isso que eu quero dizer para vocês. E o problema do Brasil, não adianta fazer reforma administrativa, não adianta fazer reforma política, não adianta, aliás, não adianta fazer reforma tributária, não adianta fazer reforma da... Não adianta, olha a reforma da Previdência que foi feita, olha a reforma tributária que foi feita. Por quê? Porque eles fazem um negócio que é paliativo. Por quê? Porque tem uma Constituição atrás, porque tem um modelo político atrás, que os caras vão lá e vão burlar de novo. Porque o sistema deixa. E os caras, muitas vezes, não estão fazendo nada de errado. Que nem os privilégios lá que a alta cúpula do funcionalismo tem. Eles não estão fazendo nada de errado. A Constituição, as regras permitem eles fazer isso. Entendeu? Então a gente tem que blindar, como alguns países são blindados. Por exemplo, tem vários países, Estados Unidos numa certa escala, alguns países da Europa, que assim, governo não manda em estatal. Governo não manda em serviço público. Eles não têm esse poder. Eu ganhei a eleição, eu vou colocar o presidente na Petrobras, o presidente lá na Eletrobras, o presidente não sei o que. Não existe isso. O presidente não toca nessas empresas. As empresas são independentes. Que é o que muitas vezes acontece nos Estados Unidos. Eu estava vendo ontem um podcast com um cientista, o Miguel, esqueci o nome dele, é um barbudinho, assim, ele é bem famoso, fez a carreira nos Estados Unidos, o cara é fera, ele é brasileiro, ele falando que a questão do investimento em ciência e tecnologia nos Estados Unidos, cara, não interessa se é democrata, se é republicano, é intocável, aquele valor vai pra lá e é distribuído da forma correta, com o menor, não é que não tenha viés, com o menor viés político possível. Por isso que sai presidente nos Estados Unidos, entra presidente, o mercado continua de uma certa forma criando riqueza aqui no Brasil. Não. E o problema, a culpa não é do político A, B, C que entrou. A culpa é do sistema que dá isso. Aí a culpa dos políticos é não falar a verdade e falar assim, não, nós precisamos fazer uma reforma política para tirar os nossos poderes. Pra gente não fazer besteira. Só que quem quer fazer isso? Ninguém quer fazer isso. E não vai fazer. Tá, pessoal? E aí eu entro nisso porque eu não gosto. Aqui não é meu intuito falar de política. Meu intuito aqui é falar de investimento. Só que eu, como investidor, eu olho isso e eu faço o que com a minha grana? Eu tiro do Brasil. Eu tiro do Brasil. Por isso que é importante você, como investidor, entender isso que eu tô falando. Quando vier político falar pra você, nós temos que fazer reforma administrativa. Cara, você tem que fazer reforma tua primeiro. Reforma política. Não reforma administrativa. Mudar o sistema. Como que é feito.
Sistema de eleição, onde você chega lá no Congresso, 29, 30 foram eleitos. O resto tudo foi puxado por legenda. Né? Candidatura independente, eleição regional. Isso tem que ser feito. Tirar o poder dos partidos. Você acha que eles vão fazer? Você acha que isso vai acontecer? Então o Brasil não vai mudar, meu querido. Não vai mudar. Esquece. Esquece. Aí a Curtino fala, ah, porque, tá vendo, ó, o problema aqui é o judiciário, então, o problema aqui a elite do funcionalismo. Mas por que eles estão fazendo isso? Porque a política deixa. Não, porque veja bem, agora nós vamos aqui aumentar a isenção de imposto de renda até 5 mil reais. Beleza, show de bola. Aí, ano que vem, reajusta o salário, os caras começam a pagar imposto de renda. O que adianta? Paliativo, cortina de fumaça. Cara, faz uma lei onde a tabela de imposto de renda volta a ser atualizada todos os anos. Por que não? Entendeu? A Previdência, a nossa Previdência. Não, vamos fazer isso aqui. Cara, não funciona. A Previdência que tá aí vai explodir uma hora. Não adianta. Os caras fazem paliativo. Por quê? Porque tá preocupado com 4 anos, 8 anos, 16 anos. E aí, as pessoas me criticam, mas, cara, eu não tô nem aí. Aí, eu admiro muito a China. Porque a China, ele não tá ali pensando em 5 anos. Ele tá ali pensando em 50, em 100 anos. Ah, mas China é ditadura, não sei o que, não sei o que, a China a pessoa não tem liberdade. Depende do que você acha de liberdade. Eu tava conversando com um amigo meu e ele falando dessa questão da China. Depende do que você fala de liberdade. Em muitas coisas eu prefiro o modelo chinês que o brasileiro. Ah, mas você tá louco, a China você não é dona de nada, o governo lá é dono de tudo, nem a casa é tua. E aqui no Brasil você é? Aqui no Brasil você é dono de alguma coisa? Fala pra mim. Não, mas a China lá tá louco, você tem posse da casa, a casa não é tua. E aqui no Brasil, a casa é tua? Para de pagar IPTU, para de pagar IPVA. Lá na China, cada 70 anos você renova lá, a tua família renova e você fica com o imóvel. Tua família fica com o imóvel. E aí? E aqui no Brasil? Quanto será que é o custo para manter uma casa lá na China? Vai pesquisar. É muito menor do que o Brasil. Então será que você é dono das coisas aqui? Lá o governo é sócio de todas as empresas. Mas lá o chinês ganha dinheiro. E aqui? E aqui? Como é que é? Então, a gente tem que olhar tudo isso para ver onde que a gente vai colocar o nosso suado dinheirinho. Onde? Aqui? Aqui. Gente, eu adoro o Brasil, eu tava conversando com um amigo meu essa semana e falando essa questão de sair do Brasil, né? E eu falei, olha, eu não tenho intenção de sair do Brasil agora. Não tenho intenção mesmo, mas estou preparado. Já estou preparado. Estou finalizando as coisas, estou preparado. Não penso em sair do Brasil, mas se precisar, eu pego meu passaporte e vazo. Tem nada que me amarra aqui, tem nada. Meu patrimônio, o que está aqui está investido, é D mais um para tirar daqui e o resto está fora. Não é recomendação, tá, pessoal? Mas você precisa aprender a investir para você tirar uma parte do seu patrimônio aqui do Brasil, tá? Ah, pessoal, eu sempre acabo passando aqui, tem um monte de coisa pra falar e eu me empolgo. Ó, e aqui, só pra vocês terem uma ideia, eu peguei uma matéria de 2018. Carga tributária sobe em 2018 e atinge 33% do PIB. Pessoal, menos de 10 anos atrás. 8 anos atrás, né? 2018, nós estamos em 26. 8 anos atrás a carga tributária era 33%. Hoje já passa de 40%. Você acha que vai. Você acha? Olha só, há 8 anos atrás, e lembre-se, dívida e juros são exponenciais. A nossa dívida, que a gente gasta 1 trilhão por ano para pagar, ela cada vez vai aumentar mais rápido, porque o juro é exponencial. Tem uma frase que é atribuída a Einstein, né, que diz assim: quem não conhece juros compostos, paga. Quem conhece, recebe. Então, olha só. Você acha que nós vamos chegar a 42% em 2050 só? Em 2018, nós chegamos numa carga tributária em relação ao PIB de 33%. 8 anos depois, nós estamos com 40%. 40% que é maior. 40%. Subiu 7%. Você acha que vai subir só 2% até 2050? Então, meu querido, começa a se preparar para
tirar uma parte do patrimônio do Brasil. Não é recomendação, tá? Não é recomendação. Tudo que eu falo aqui, que às vezes o pessoal fala, mas você fala de política no programa. Eu não tenho intuito nenhum de meter pau em político, A, B, C, ex-presidente que tá aí, eu tô ganhando dinheiro igual com ele, o Bolsonaro tava, eu tô ganhando dinheiro igual. Gostaria que as coisas fossem diferentes para que as pessoas tivessem mais oportunidades, só que a oportunidade tá no conhecimento. Tá no conhecimento. As suas oportunidades são do tamanho do teu conhecimento, tá? Pessoal, show de bola. Muito obrigado pela audiência de vocês. Não se esqueça de seguir as redes sociais da rádio. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais, Resenha de Mercado, JF. Estamos em todas as redes sociais. Curte os nossos vídeos, compartilha. Curte o vídeo da rádio, compartilha a rádio. Quer ser nosso patrocinador? Entre em contato com o comercial da rádio ou com o comercial do Resenha de Mercado. 45 30 37 24 33, tá? E se você quiser entrar na nossa comunidade também, o mesmo WhatsApp aí, tá bom? Entrar na nossa comunidade, a gente dá consultoria também para empresa, enfim, toda essa parte aí de mercado corporativo. Tá bom, pessoal? Resto de semana abençoado para vocês. Eu vejo vocês na semana que vem. Um grande abraço e valeu!